crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para contar mais uma história da Palavra do Senhor. A nossa história, ela se encontra na Bíblia, na Palavra Sagrada, e ela está em Atos 9, do 1 ao 31. A história de hoje tem o título de A Conversão de Saulo. Mas vocês sabem o que é se converter? Porque esse nome é um pouco difícil, não é verdade? Quando a gente fala se converter, é quando a pessoa muda a sua opinião, o seu pensamento, a sua religião. Isso é se converter. Então, a história que nós vamos aprender hoje é de uma pessoa que mudou o seu pensamento. Ela passou a amar a Jesus e a aceitar a Jesus. Ela deixou de odiar, de pregar contra e passou a amar a palavra do Senhor. E é isso que nós vamos aprender nessa história de hoje. Vamos lá? Há muito tempo atrás, como diz a nossa palavra do Senhor, um homem chamado Saulo fazia de tudo para acabar com os cristãos. Ele não gostava dos cristãos. Ele perseguia, ele armava algumas ciladas e ele estava fazendo uma armação para que todos eles pudessem ser presos. E um dia, enquanto ele estava no caminho para buscar esses cristãos e prendê-los, de repente, aconteceu uma coisa. Esse homem, ele era um homem muito bravo, muito irritado, e ele sempre estava correndo atrás desses cristãos. Mas um dia, como eu estava falando, aconteceu uma coisa. Uma grande luz envolveu esse homem, ficou em volta dele e fez com que ele ficasse cego. Ele não conseguia enxergar. E esta luz, saía uma voz dentro dessa luz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou assim: mas quem está falando? E Jesus disse: eu estou falando, sou Jesus, aquele a quem você tem perseguido. E deste momento, todas as pessoas que estavam junto com Saulo, andando naquela caminhada, buscando os cristãos, elas ficaram assustadas porque elas ouviam a voz, mas elas não viam ninguém falando. E o Saulo tentou abrir os seus olhos, ele abriu, mas ele não conseguia enxergar nada. Nada ele conseguia enxergar. E Jesus tinha falado para ele na voz que ele precisava esperar que uma pessoa ia dar as instruções do que ele deveria fazer. E por 3 dias, Saulo não conseguia enxergar nada. Ele não conseguia comer, ele não conseguia beber, ele já estava ficando fraco porque ele não conseguia enxergar nada. Vocês lembram que Saulo era uma pessoa muito irritada, que queria ficar atrás dos cristãos, não é verdade? E ele estava assim, triste, porque ele não conseguia enxergar, não conseguia comer. Mas Jesus tinha falado para ele esperar as instruções de alguém. E durante esses 3 dias, Deus foi falar com um discípulo dele chamado Ananias. E ele falou para Ananias: Ananias, eu preciso que você vá até Saulo. Aí, sabe o que o Ananias fez? Ele ficou querendo ir, não. Ele falou: mas Senhor, Saulo não é aquele que quer prender os cristãos? Por que eu tenho que ir lá falar com ele? Eu não quero, não. E Jesus falou novamente: Saulo precisa que você vá até ele. Eu quero que você vá. Sabe por quê? Porque Saulo é o meu escolhido para pregar a palavra. E Ananias foi. E quando Ananias chegou até a casa onde estava Saulo, ele colocou as mãos sobre Saulo e falou para ele que o Deus a quem tinha feito ele ficar cego, o Deus que tinha aparecido para ele no caminho, mandava ele ali para curar ele naquele momento. E neste momento, o Saulo passou a enxergar. Ele conseguiu ver tudo o que estava acontecendo ali. E ele foi batizado. Depois que ele voltou a enxergar, ele foi batizado,
ele aceitou a Jesus, foi batizado, se converteu e passou a pregar o evangelho, a falar de Jesus para todas as pessoas. Sabe por quê? Porque esse Saulo aqui, emburrado, que corria atrás dos cristãos, ele conheceu um amor, o amor de Jesus. E ele percebeu que o Deus a quem ele estava maltratando era o Deus verdadeiro. Então ele resolveu se converter a esse Deus. Ele resolveu aceitar este Deus. E além de se transformar numa pessoa boa, numa pessoa que falava do amor de Jesus, ele se transformou numa pessoa que queria servir a esse Deus. Imagina, gente, antes ele era bravo, mau, ruim, um homem que perseguia o Senhor e perseguia todos os profetas do Senhor. Mas um dia Deus apareceu para ele e fez com que essa história mudasse. Ele deixou de ser esta pessoa má para se transformar numa pessoa boa, uma pessoa transformada pelo Senhor. E isso fez com que ele passasse a falar do amor de Jesus. Ele verdadeiramente aceitou Jesus, mudou a sua vida e passou a pregar para aqueles que ainda não tinham conhecido. Sabe o que nós aprendemos com essa história de Saulo? Que depois que se converteu, virou Paulo. Paulo, por muitas vezes, depois que ele se converteu, as pessoas ficavam falando assim, esse aí era aquele Saulo que ficava maltratando os cristãos. As pessoas não acreditavam que ele tinha sido transformado. Sabe por quê? Porque a transformação foi uma transformação muito grande. Ele deixou de ser uma pessoa má para ser uma pessoa muito boa. E isso fez com que as pessoas muitas vezes não acreditassem nele. Mas Deus sabia que verdadeiramente o Saulo tinha se transformado numa pessoa boa, tinha virado Paulo. Então, que nós possamos aprender que o Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro e o Deus que pode transformar toda e qualquer situação. Ele pode fazer uma pessoa muito ruim se transformar numa pessoa boa. Ele pode fazer uma pessoa que perseguia os cristãos se tornar perseguido pela palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele faz isso. Ele transforma tudo. Quando Deus entra, tudo se torna novo. Então, quando você pensar em alguém, você falar, essa pessoa é muito ruim, Deus não pode mudar ela. Meu amiguinho da escola é muito ruim, tia Amanda, ele me bate, ele belisca. Sim, Deus pode transformar a vida do seu amigo. Deus pode transformar a vida do seu pai, que pode ser uma pessoa ruim. Deus pode transformar a vida da sua mãe. Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Só basta uma coisa, ela se encontrar com o Senhor. Quando Saulo se encontrou com Jesus, ele se transformou e virou Paulo. Então, que você possa apresentar Jesus para essas pessoas que não conhecem a Jesus e fazer com que elas deixem de ser pessoas mal-humoradas, ruins, malvadas e sejam pessoas boas, com o coração cheio da presença do Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana, hein? Beijos! Tchau, tchau! Vamos ao versículo da semana? E andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Atos 9, 28b. Que tal nos contar como foi a sua conversão? Manda um vídeo bem legal dizendo como foi que você aceitou Jesus. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque um dia você enviou seu filho na cruz para morrer por mim. Obrigado porque hoje eu posso estar livre de todos os meus pecados. Cuida da minha vida e da minha família. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém.